O Super Nintendo, lançado em 1990, marcou uma era de ouro para os videogames, e seus jogos de corrida baseados em automobilismo são um testemunho vibrante dessa inovação. Com tecnologias como o Chip Mode 7, que permitia efeitos de rotação e escala, e até o avançado Chip Super FX, para gráficos 3D rudimentares. O Super Nintendo transformou o gênero de corrida, oferecendo desde experiências arcade acessíveis até simuladores com um toque de realismo. Apesar das limitações de hardware da época, os desenvolvedores souberam explorar o potencial do console, criando títulos que variavam de corridas futuristas a competições de kart e até corridas de Fórmula 1, muitos dos quais permanecem icônicos. Esta lista apresenta os meus 12 melhores jogos de corrida para o Super Nintendo, focado exclusivamente em corridas de carros ou veículos semelhantes, sem incluir motocicletas ou outros gêneros. Super Mario Kart. O primeiro da lista é Super Mario Kart, lançado em 1992 pela Nintendo, um marco que criou o gênero de kart racing. Nele, personagens do universo Mario competem em pistas coloridas, usando poderes e objetos para atrapalhar adversários. Aproveitando o Mode 7, as pistas pseudo 3D, como a lendária Rainbow Road, oferecem uma sensação de profundidade impressionante. A jogabilidade é intuitiva, com mecânicas de drift que recompensam habilidade, enquanto o modo batalha e o multiplayer local e tela dividida elevaram o jogo a um clássico social. Sua trilha sonora cativante e design acessível garantem sua atemporalidade, lançando uma franquia que vendeu milhões e inspirou incontáveis imitadores. F-Zero. Lançado em 1990, o F-Zero é um jogo de corrida futurista que coloca jogadores em hovercars, que voam por pistas de alta velocidade, como Multi-City, com uma sensação de adrenalina amplificada pelo Mode 7. A jogabilidade exige reflexos rápidos para lidar com curvas fechadas e obstáculos, enquanto a trilha sonora eletrônica e o design minimalista ainda parecem modernos. Apesar de não ter multiplayer, seus 15 circuitos e 4 pilotos garantem variedade. F-Zero foi pioneiro em corridas futuristas, influenciando jogos como Wipeout e solidificando o Super Nintendo como uma potência no gênero. Stunt Race FX. Desenvolvido pela Nintendo e lançado em 1994 em parceria com a Argonaut Software, o Stunt Race FX é uma joia única, sendo um dos primeiros jogos de corrida 3D do console, graças ao Chip Super FX. Com carros poligonais que têm olhos e personalidades, como um Jeep e um carro de corrida, o jogo apresenta pistas cheias de rampas e obstáculos. A jogabilidade é arcade, com controles responsivos, e os modos Time Trial e Battle Mode garantem variedade. Apesar da taxa de quadros baixa, os gráficos 3D eram impressionantes para a época, tornando um precursor de jogos de corrida poligonais. Top Gear 3000. Lançado em 1995 pela Gremlin Interactive, fecha a trilogia Top Gear, com corridas futuristas em planetas alienígenas. Abandonando o realismo, o jogo oferece power-ups e pistas exóticas, mantendo a jogabilidade arcade. Os gráficos coloridos, a trilha sonora energética e o raro multiplayer para 4 jogadores são destaques, mas o jogo é menos icônico que seus antecessores, apesar de sua inovação temática. Rock'n'Roll Racing. Lançado em 1993 pela Blizzard, combina corrida com combate em uma perspectiva isométrica. Jogadores competem em pistas alienígenas, usando armas como mísseis e minas, enquanto ouvem uma trilha sonora de heavy metal com covers de clássicos como Sweet Home Alabama. A customização de veículos e o multiplayer viciante tornam as corridas intensas, e o jogo se destaca por sua originalidade, influenciando títulos que misturam corrida e combate. Street Racer. Lançado em 1994 pela Ubisoft, Street Racer é uma resposta direta a Super Mario Kart. Adicionando violência cartoon, com socos laterais e power-ups, além das corridas, inclui modos como Rumble, focado em combate, e modo Soccer, um futebol veicular. Com suporte a até 4 jogadores, algo raro no Super Nintendo, e pistas criativas, o jogo oferece diversão caótica. Sua inteligência artificial adaptável mantém as corridas desafiadoras e, embora seja um clone, sua personalidade única o torna memorável. F1 Pole Position 2.
Lançado em 1993 pela Human Entertainment, é um dos simuladores de Fórmula 1 mais completos do Super Nintendo. Recriando a temporada de 1993 com pilotos e equipes reais, oferece ajustes detalhados de carro e corridas realistas. A jogabilidade é técnica, com controles rígidos que exigem prática, e os gráficos Mode 7 simulam bem os circuitos de F1. Voltado para fãs de automobilismo, é um dos poucos jogos de simulação do console, com uma abordagem séria que contrasta com os títulos arcade. Top Gear 2. A sequência de Top Gear, lançada em 1993, expande o original com 64 pistas, efeitos climáticos como chuva e um sistema de danos que torna as corridas mais táticas. A jogabilidade mantém o estilo arcade, com upgrades nos carros, e as pistas variadas, de desertos a cidades, adicionam profundidade ao título. O multiplayer continua sendo um ponto forte, e embora o jogo seja menos revolucionário que o primeiro título, ele aprimora a fórmula, mantendo a série como referência no Super Nintendo. Lamborghini American Challenge. Lançado em 1994 pela Titus, apresenta corridas de rua ilegais com Lamborghinis, onde policiais perseguem os jogadores. A jogabilidade arcade inclui upgrades de carro e combates com armas, especialmente no modo 2 jogadores com o Super Scope. As pistas são variadas, mas a repetitividade limita seu impacto. Ainda assim, o tema de corridas ilegais é único e muito divertido. Michael Andretti's IndyCar Challenge. Lançado em 1994 pela Bulletproof Software, foca nas corridas da IndyCar, com pistas e pilotos reais, incluindo Michael Andretti. A jogabilidade é arcade, com uma trilha sonora energética e clipes de voz que adicionam charme. A personalização de carros e o modo campeonato são pontos fortes, e os gráficos vibrantes aproveitam bem o Chip Mode 7. Embora menos conhecido, é uma opção sólida para fãs de corridas americanas. Nigel Mansell's World Championship Racing. Lançado em 1993 pela Gremlin Interactive, é outro simulador de Fórmula 1, agora baseado na temporada de 1992, com Nigel Mansell como destaque. Com ajustes de carro e pistas reais, a jogabilidade é mais acessível que a do F1 Pole Position 2, mas ainda desafiadora. O modo carreira é envolvente, e o jogo atraiu fãs de F1, embora tenha sido ofuscado por outros títulos do gênero, esse ainda é um dos meus preferidos. Top Gear. Lançado em 1992 pela Gremlin Interactive, é um grande destaque, sendo um dos primeiros grandes jogos de corrida arcade do console. Com corridas em locais como em Las Vegas, Chicago e Tóquio, o jogo oferece uma jogabilidade fluida, pit stops para reabastecimento e nitros para impulsos de velocidade. A trilha sonora é lendária, com faixas que permanecem na memória dos jogadores. O modo tela dividida multiplayer é ideal para competições locais, e carros com suas particularidades adicionam um toque estratégico. Frequentemente citado como o melhor jogo de corrida do Super Nintendo, Top Gear conquistou uma legião de fãs com sua simplicidade e charme. Essa é minha lista de jogos de corrida do Super Nintendo. Qual é a sua lista? Deixe aí nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima!